Fala pessoal, beleza? Boa noite, Luciano por aqui. Iniciar nosso backtest, né, pessoal? Que a gente acaba fazendo um backtest em vídeo. Iniciar nosso backtest pelo mensal, né? E a gente explora um pouco, né, a metodologia aqui, né, nesse tempo gráfico macro. No mensal, pessoal, a gente consegue visualizar que a gente está, né, ao centro, né, dessa grande movimentação, né? Se você visualizar, o preço vem trabalhando, né, na região central, né, de todo esse impulso aqui. Né? Tivemos um grande movimento de baixa, né? Depois, né, um grande movimento de alta, né? Claro, né, a gente relembra, né, esse período aqui. A gente está no meio, né, dessa movimentação, então a gente não tem um rompimento, né, quanto a esse grande range que ficou, né, do período da pandemia. Aqui, né, durante essa movimentação, a gente consegue visualizar que a gente está também, né, em uma grande lateralidade, né? A gente já tem aqui muito mais de 30 fechamentos aqui, né? E quanto mais, né, mais barras a gente tem aqui, mais meses, né, a gente tem aqui durante, né, essa grande lateralidade, né, menos a probabilidade de uma direção no rompimento ela se torna eficaz. Quando a gente tem um grande impulso, mais vezes a gente pensa que o rompimento, né, ele tem melhor probabilidade de seguir para esse lado. Quanto mais próximo é do impulso, né, digamos que o mercado tivesse iniciado o impulso aqui e forjado, né, uma lateralidade que não durasse mais do que 20 barras, a melhor probabilidade seria a favor do impulso, né? Essa, né, é a movimentação que mais se repete, né? Porém, quando a gente não tem exatamente aqui um rompimento, né, breve, né, próximo, né, do impulso, quanto mais ele se distancia, maior, né, fica a probabilidade de 50-50, né, que é o que o Brooks chama de 50% para qualquer dos lados. Verificando aqui, né, pessoal, preço, médias, né, aqui no mensal, a gente tem aqui a 9 abaixo da 20, né, a 20 abaixo da 50, a 50 abaixo da 200. Quando a gente vê essa relação, a gente pensa que está mais fácil o preço vir a níveis mais baixos. A nossa barra, né, do mês anterior, ela foi uma outside bar, uma barra que sai da 9, que sai da região da 20, né, que teve um teste de região da POC. Os topos, né, anteriores, eles têm sido mais baixos, né, que a gente teve essa possibilidade de WED, né, uma movimentação de três puxadas, aqui importante, né, o microcanal que levou à continuidade dessa movimentação, né, levou a mais uma, duas puxadas, né, a gente visualiza aqui uma WED de maneira mais fácil. Então, a gente vê que também o preço nunca, né, renovou o ponto de inflexão, né, o ponto de inflexão continua aqui intacto. Ficou um topo, né, que renovou, né, uma máxima minoritária, mas não chegou a renovar a máxima que poderia, né, realmente levar a uma mudança nessa estrutura. E depois eu tenho um topo mais baixo. E agora, mais uma vez, um topo mais baixo, de retorno às médias, né? E também, né, com uma boa barra. Então, nesse mês, né, a gente tem, dentro dessa possibilidade, do mercado vir a mais movimentação de baixo. Tá? Opa, Luciano, ele chegou no fundo duplo. Aqui ele precisa de rompimento, continuidade. Tá? Aqui a gente precisa de mais barras para ter mais informação. No gráfico semanal, né, trazendo aqui para o gráfico semanal, a gente havia, né, visualizado essa região como lateralidade. A gente teve uma série de barras sobrepostas, a gente viu muito pavio, a gente viu a ausência de gaps, né, todas aquelas características já estudadas, né, de uma lateralidade. E claro, né, quando tem uma lateralidade, a gente precisa de rompimento. E a gente avalia tipos, né, de rompimento. E aí, quando a gente olha para esse tipo de rompimento, se é lateralidade, quando o preço chega próximo da mínima, mais vezes a gente encontra compradores. Quando ele chega próximo da região da máxima, mais vezes o preço encontra vendedores. É uma dinâmica completamente de trabalho, né? É você entender que vendedores eles vão começar a participar aqui e compradores vão começar a participar aqui. Quando isso não acontece, né, a gente tem um rompimento. Quando um dos lados, né, se torna mais forte a ponto, né, de conseguir continuidade, né, barra, né, que fecha próximo da região, barra de rompimento, uma barra de dúvida, né? Mas aqui a gente já vê uma certa continuidade. Opa, Luciano, mas com a certa continuidade ele já pagou o primeiro alvo da lateralidade. Beleza. Só que não teve nenhuma retomada, né? Essa movimentação ela não teve, né? Durante o rompimento você não viu, né, o preço, os compradores fortes o suficientes para pelo menos, né, retomar a máxima de barra anterior. Quando isso não acontece, a gente qualifica esse tipo de rompimento como um rompimento de melhor qualidade, de melhor probabilidade. Então, quando ele tem melhor probabilidade de continuidade,
né, a gente pensa mais na condição dos alvos, porque se a probabilidade é maior, é, eu tenho mais chances de conseguir esse alvo, né, que seria 100% dessa lateralidade. Além desse, né, a gente teria aqui ainda a possibilidade, né, do mercado, né, vir também, né, pagar o terceiro alvo, que aí seria, né, essa mínima, seria o terceiro alvo da lateralidade. E aqui a gente já consegue ir para o diário. Aqui para um dos amigos que perguntou, quando eu atualizei o Profit, né, ele já corrigiu aquele topo, né, que a gente conversou do estudo anterior, tá? Então aqui esse topo estava mais alto, não precisei mexer, né, em split, dividendos, nada. Bastou atualizar, né, e aí o mercado já apresentou, né, a correção. Aqui estava com um topo mais alto, né? Acredito que talvez mudando ali as configurações ali de split, né? É, talvez ele volte para aquela configuração, tá? Mas aqui só fazendo a atualização já fez o ajuste. É, então aqui, pessoal, é o alvo, né, daquela lateralidade, né, que a gente falou. Ó. O primeiro alvo dessa lateralidade a gente viu que ele foi alcançado, né, naquela linha pontilhada que a gente havia deixado. E o segundo alvo, né, tá nessa outra linha pontilhada aqui, tá? Esse daqui, né, acaba sendo, né, o segundo alvo desse pivô, é um alvo também, né, de boa probabilidade. A gente visualizou, né, essa condição de wedge, falamos da importância, né, para os comprados, né, de que eles consigam pelo menos trazer o preço até aqui. Qualquer falha, pessoal, abaixo dessa região, leva o preço a essa localização e essa localização. 100% da lateralidade e, inclusive, né, continuidade, né, dessa movimentação. Porque no mensal a gente viu uma boa barra saindo da 9, saindo da 20, uma outside bar, uma barra forte, né, uma barra que, que nos induz, né, a vender, nos induz a continuidade. Tá? Mesmo, né, dentro daquela movimentação mais lateral, né, a gente estudou barras, né, pessoal? A gente tem os detalhes, né, que o mercado fez uma nova mínima, o topo foi mais baixo. Se é uma máxima mais baixo, né, quanto à estrutura, a tendência é que ele venha pelo menos fazer essa nova mínima. Então, quanto ao estudo do mensal, né, a gente fica com o mercado mais vendedor. A gente tem um topo mais baixo que o topo anterior e previamente a isso ele fez uma nova mínima. Então, eu já tenho a estrutura, né, de baixa, né, aqui como possibilidade. Opa, Luciano, eu poderia ter visto isso aqui como três puxadas, né? A gente até falou isso. Se a gente visualiza isso daqui com três puxadas, esse ponto aqui é o ponto mais importante para os comprados. Eles precisam do preço vindo acima dessa máxima para ter uma perna 2. Sem isso, não tem perna 2. Tá? Então, aqui, né, no gráfico diário, a gente pode também contar barras e ver, né, os fechamentos das barras. A gente viu que a gente se manteve aqui em uma barra sobreposta. Barra sobreposta, o Brooks cita como pouca informação. Normalmente você precisa de mais barras para ter uma melhor leitura, né? Uma barra que saia, né, do range, da extremidade, né, da máxima e da mínima da barra anterior. Deixa eu só tirar pelo menos essa marcação aqui, tá? Foram alvos que já foram alcançados, né, pessoal? A gente já partilhou informação suficiente sobre esses alvos. Então aqui, né, a gente viu que esse movimento de queda foi em microcanal, não forte, né, porque tem fechamentos aqui de barra de alta, porém sem nunca ter uma H1 ou H2. A primeira H1 se encontrou aqui, depois aqui uma H2, né, teve perda de mínima aqui, ó, né, nessa barra. Então essa nova máxima aqui foi uma H3. E os compradores também não retomaram nessa movimentação de H3, o que não é bom, né, para comprador. E aí se a gente tiver, né, ainda uma boa barra de baixa, por exemplo, no diário, e que feche, né, abaixo de todas essas mínimas, a gente fica com uma premissa, né, de pelo menos duas pernas de baixa. E aí, claro, né, a condição do preço se deslocar até o alvo, mesmo tendo correção, né, seria melhor, porque seria pelo menos duas pernas, é pelo menos, né, o preço pode continuar, tá? Mensal barra boa, né, o que deixa também, né, a ideia de que a gente vai ter mais vendas, né? No semanal, apenas um micro canal. Então, no semanal, né, quando tiver a primeira máxima, né, acima de máxima de barra anterior, a gente vai ter uma H1. Também não é um micro canal muito forte, porque a nossa barra 29, né, aqui, ó, como vocês podem ver, ela fechou levemente com barra de alta, tá? Apesar dela ser lida, né, com uma barra de reversão de baixa, por fechar abaixo dos 50% do ponto médio da barra, ela não nos dá, né, uma boa qualidade, né, de uma barra de reversão de baixa, porque ela ainda fechou positivo. Tá? Então tem menos qualidade, porém ainda assim é um microcanal. E aí vai ter uma H1 quando tiver, né, a primeira
máxima acima de máxima de barra anterior, né? Quando o mercado finalmente fizer isso daqui. É, Então, o gráfico diário ficou uma barra de bastante dúvida. Não tem, né, uma boa qualificação ali para a gente, né, trazer aqui do gráfico diário, realmente não há. A dinâmica de TBTED, ela pode já ter iniciado, né, a sua movimentação mais lateral, né? A ideia a partir desse ponto seria 10 barras, duas pernas, né? Então o mercado pode manter essa correção lateral, mas se não renova o ponto de inflexão é continuar, né, a movimentação de baixo. Então, principalmente a cautela em comprar alto, né? Já que a gente pensa em TBTL. E a TBTL, né, ela tende a continuar a tendência, né, se ela não renovar, pelo menos o ponto de inflexão, quando há uma wedge, né? 60 minutos, pessoal. Aqui no M60 a gente tinha apontado a possibilidade de lateralidade, né? Um dos indícios de lateralidade é a gente ver essas médias, né, emboladas, né? Médias planas é um forte indício de lateralidade. E no estudo anterior a gente apontou que normalmente quando isso daqui tem, né, continuidade, acontece isso daqui, ó, o mercado apresenta um bom movimento de alta, né, um bom impulso de alta, e aí ele corrige, e aí ele volta, né, para fazer uma segunda perna. Né, um dos amigos me perguntou, né, uma ideia para a gente identificar endless pullback, né, que é aquele pullback infinito, que foi aquilo que aconteceu hoje. Né. Aqui, né, quando a gente trata de lateralidade, ponto importante aqui ainda, né, para continuidade da movimentação, é que eu tenho fundo, fundo mais alto e fundo levemente mais alto. Esse fundo foi mais baixo do que esse fundo anterior aqui, ó. Só que essa movimentação aqui, ó, esse fundo, esse ponto de pausa, ele está contido dentro desse anterior, certo? Ó? Então, esse aqui é majoritário, esse aqui é majoritário, esse aqui é minoritário. Ele renovou o minoritário, mas ele não veio abaixo do majoritário, tá? Então, ele ainda é um fundo levemente mais alto. Aqui é um fundo levemente mais alto do que esse fundo anterior. Então, aqui, a princípio, a gente continua abaixo na lateralidade. Então, aqui ainda é. Opa, Luciano, chegou aqui muito próximo desse fundo duplo, ou chegou próximo dessa mínima. Não é interessante você vender, tá? Porque ainda é uma possibilidade de baixo na lateralidade. Não tem rompimento, não tem continuidade. Então, a gente precisa, né? Opa, Luciano, em tempo menor, lá no 15 minutos, por exemplo, ele está rompendo com um microcanal de baixo. Aí beleza, né? Você pode trabalhar a projeção, tá? Mas com a devida atenção. É, Quanto àquilo que o amigo falou, né, eu tenho uma barra, né, aqui excelente de alta, uma outside bar. Só que ela não tem contexto. Eu não tenho contexto de reversão, né? Eu não tenho um contexto, por exemplo, aqui, para pensar nessa barra aqui, opa, Luciano, essa barra, né, ela vai me levar a uma condição de uma movimentação, por exemplo, de uma excelente continuidade. Não, eu não estou na tendência, eu não estou numa reversão de tendência. Por exemplo, a gente não está, né, fora, né, dos limites da barra anterior. Né, se a gente olha, né, os dias anteriores aqui, ó, apesar de ser uma barra grande, ela não reverte nada, ela não rompe nada, sabe? A questão é que quando a gente tem uma boa barra, né, digamos que ela fechasse fora, né, aqui, ó, dessa movimentação, digamos que ela fizesse isso aqui, ó, aí ela está revertendo toda essa movimentação. Né? Aí eu tenho um fechamento revertendo, ó, centenas de fechamentos para trás. E ainda assim eu ia precisar da questão de continuidade. Então, aqui no 60 minutos ele manteve somente a questão de lateralidade. Ficou, né, levemente melhor aos vendidos. A 9 está abaixo da 20, a 20 está abaixo da 50. Tá? Mas a gente está abaixo na lateralidade. Eu preciso realmente de um rompimento real para quê? Para que eu possa trabalhar, por exemplo, ó, essa última projeção de pivô aqui. Né? Para que eu possa pegar primeiro alvo para baixo, né, segundo alvo para baixo. Tá? Então eu preciso realmente, né, da questão de continuidade. Enquanto estiver dentro da lateralidade, aqui as médias estão um pouco melhores, é isso que eu quis dizer, tá? A relação preço-média, ela está um pouco melhor do que aquele outro momento. Opa, Luciano, aqui foi um microcanal, ó. Eu tenho uma barra de baixo, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Não tem tanta qualidade, né? Porque tem os dois Gs aqui ao meio. Né? Aqui teve uma H1 e aqui uma falha de H1 desse fraco microcanal. A localização é perigosa, né? A gente está baixo na possibilidade de lateralidade. Não vamos ter, né, uma falha de H1. A falha de H1, né? Não, a falha de H1 a gente tem. O que está faltando aqui, né, é a perna 2, a continuidade. Então, às vezes o mercado volta, faz algum tipo de topo duplo, né? E a gente tem uma perna 2. O que, que é a perna 2? É minimamente, né, uma nova mínima. Tá? Aqui, né, a falha de H1,
fez, né, com essa própria outside bar, né, a gente ficou com premissa de uma perna 2, tá? De pelo menos uma nova mínima. A localização é perigosa, né? É um fundo onde a gente viu grandes impulsos, né, de alta serem iniciados. Por isso, né, que a venda aqui, né, exatamente próximo, né, dessa nova mínima, se torna uma venda mais arriscada. Tá? Então, vender aqui, né, já onde ele já estaria cumprindo a premissa, né, seria mais arriscado. Tá? A princípio, baixo na lateralidade, né, a princípio baixo na lateralidade. Lembrar que a barra, né, no diário, barra anterior, né, aqui do diário, foi um grande doji. Doji são barras, são lateralidades em uma barra e isso pode manter. Né? Quanto mais tempo a gente permanece com barras sobrepostas, mais isso aqui pode manter, né, uma certa lateralidade. Então, lateralidade pensa assim, o preço tem liberdade tanto para subir quanto para descer. Né? É uma frase que o Brooks cita, que lateralidades o preço tem essa liberdade, né, para uma movimentação para ambos os lados. É você aceitar, né, que em lateralidade a gente não tem, né, o predomínio de nenhum dos lados. Não durou tempo suficiente para isso. Igual aqui, ó, grande movimento de alta, grande movimento de baixa. Não tem barra suficiente para você chamar de tendência. Também não há barras suficientes aqui, ó, abaixo da 20, para você chamar de tendência. O mercado volta a subir. E aí ele permanece fazendo zigue-zague. Dentro de lateralidades mais amplas, é normal o preço fazer lateralidades menores. Nesses casos, as regiões de POC, né, são muito boas. Depois eu tenho um grande movimento de alta. Aqui, né, eu tenho um pequeno, né, um pequeno não, né, mas uma possibilidade, né, aqui foi uma tentativa, né, de microcanal. Eu tenho uma barra, uma segunda barra, uma terceira barra, que eu tenho perda de mínimo. Então aqui no 15 minutos não chegou a ser um microcanal. E eu também não tenho barras suficientes aqui para eu chamar isso daqui de tendência. Aqui no 15, pessoal, a gente tem uma wedge. Lá no 5 a gente consegue visualizar também a movimentação de uma, né, duas, três puxadas. Estou focando só na última. Ponto de inflexão, né, dessa movimentação se encontra aqui, né, perna 1, perna 2, tá? Perna 3, ponto de inflexão aqui. Compradores, Luciano, para eles terem melhor probabilidade, eles vão precisar trazer o preço acima dessa máxima, vai acabar tendo um gap de média, né? Esse gap de média ocorrendo, né, dentro de uma localização de topo duplo, o Luciano, ele acontece aqui, ó. Ele tende a gerar algum tipo de venda ainda interessante para algum tipo de teste da mínima da tendência. Como lá nos 60 minutos tem, né, a possibilidade da gente ter uma perna 2, esse topo duplo aqui pode funcionar como uma bandeira de baixa, para que o preço venha pelo menos cumprir a perna 2 da falha de H1 do M60. Como falei, é uma localização, né, complexa. É um fundo triplo, né, pessoal? Todo fundo triplo, né, tem o mesmo potencial de uma wedge. Ele pode, né, gerar algum tipo de TBTL ou reversão, mesmo, né, numa localização lateral. Entendam fundo triplo, né, como uma localização onde teve interesse comprador, né, vendidos não conseguiram romper, vendidos não conseguiram romper, compradores dominaram, vendidos não conseguiram romper, compradores podem voltar a dominar. A ideia de você entender a wedge é isso, essas tentativas de rompimento para baixo, a falha desses rompimentos e os compradores, né, participando mais. Tá? Aqui, ó, depois dos fechamentos abaixo da 20, a gente já tem aqui, ó, agora a gente tem, né, 25 fechamentos. Opa, então posso chamar isso aqui de tendência, Luciano, e devo tratar como tendência. Por isso que eu estou falando para vocês que agora tem gap de média. Sem tendência, né, só com lateralidade não existe gap de média, tá? Então, para essa leitura, né, o edge é aqui do 5 minutos. E aqui, pessoal, eu queria aproveitar, né, para tirar dúvidas de um dos amigos, né, o Eduardo citou de uma possibilidade, né, de como que ele pode estar, né, tá tentando identificar a lógica, né, de endless pullback. Endless pullback, né, tá na descrição do Brooks como pullback infinito. Às vezes acontece, né, que a gente espera uma movimentação de correção, a gente tem um impulso. Uma boa lógica, né, para esse dia seria isso aqui, né, a gente entender que nessa localização aqui, ó, estou ficando alto, né, na lateralidade. Eu não tenho uma tendência compradora, não tenho tendência vendedora. Eu tive a tendência de baixa, tive o gap de média que pôs fim a essa tendência e o preço está cumprindo, né, aquilo que vem geralmente depois do gap de média, que é lateralidade ou uma reversão majoritária de tendência. Se essa lateralidade dura por muito tempo, os vendidos podem romper para baixo de novo, né, porque já teve um novo padrão de acumulação ou distribuição. Tá? Então, né, dentro dessa dinâmica, o M60 ele explica melhor, né, principalmente aqui pelas médias planas. Agora, né, a gente tem as médias um pouco mais alinhadas. Opa, o preço chega aqui na POC ou chega aqui no topo duplo,
Tá mais fácil, né? A gente sempre pensa, né, na relação preço-média, o que está mais fácil de acontecer. Está um pouco mais fácil de descer, né? Está um pouco mais fácil desse movimento descer. E a gente tem a premissa aqui, dessa falha de H1, de ter pelo menos uma outra perna, né, abaixo da mínima da barra 8 aqui, tá? E aí, por fim, né, pessoal, aqui nos 5 minutos, é, olhando só os 5 minutos isolado, eu pensaria exatamente a mesma coisa que ele, que a gente vai ter uma perna 2. Por quê? Porque foi um microcanal muito bom. Olha aqui, ó. A gente teve um microcanal, ó, de 6 barras ali, ó, sem nenhuma correção, 7 barras, sem nenhuma correção. A gente tem aqui, ó, um bom microcanal. Boa qualidade, né, do microcanal. Aqui o rompimento, né, pessoal, no dia de hoje ele acabava não se confirmando, né? A gente tinha esse outro fundo. Claro que esse rompimento aqui eu não poderia estar avaliando nos 5 minutos. Né? O único rompimento que eu poderia avaliar nos 5 minutos, né, seria esse aqui, ó, que ele ainda está dentro do meu número de barras permitido. Esse outro aqui, Luciano, né, já passou de 40 barras. Então já não posso mais estar avaliando esse rompimento aqui pelos 5 minutos. Então aqui eu tenho, né, uma tentativa de rompimento. A gente viu que a barra 1 fechou positiva, né, então ela foi uma barra de reversão de alta. Nunca o preço chegou aí acima dela, e aí ficou o preço trabalhando em barras sobrepostas. Uma lateralidade estreita, a gente estudou isso, né, nos estudos do tendências, né, de padrão de abertura. Quando a gente tem uma lateralidade estreita, muitas vezes o rompimento dela, né, leva a um bom movimento. Quanto mais estreita é a lateralidade na abertura, né, geralmente melhor é o rompimento dela. Esse rompimento ele foi temporário, né? Projeção de alvos, né, pessoal? A princípio, o que que a gente trabalha? Alvos intraday. Opa, Luciano, passou dos alvos intraday. Primeiro pivô. Né? Por quê? Porque a movimentação mais próxima da gente ela é mais importante. Segundo alvo. Terceiro alvo, Luciano, nunca chegou. Segundo alvo, né, do pivô mais próximo, foi alcançado aqui também. Né? E se eu tirar um pouco mais o zoom, né, a gente chega, né, a mais possibilidades aqui de alvo. Tá? E também, né, faltou alguns ticks aqui para ser alcançados. E a pergunta de uns amigos, né, é como identificar a lógica de endless pullback. A princípio, como eu falei, os 60 minutos. Essa compra aqui, ó, impulso, mais vezes se transforma, né, em canais estreitos de alta. Essa compra aqui, concordo, né, plenamente, né, é uma compra de H1, mas o ciclo foi muito forte, as barras foram muito boas. Né, a gente tem aqui, ó, uma qualidade muito boa, né, a gente vê uma série de gaps abertos. Como falei, os 60 minutos é o tempo que me traz menos ansiedade para comprar exatamente alto, né, dentro de uma lateralidade, porque ali eu precisava, né, de alguma questão de continuidade. Pouco acima, né, já tinha aqui o topo, né, da lateralidade. Então a compra aqui é uma compra interessante. Para quê? Para pelo menos uma nova máxima, porque é o que mais acontece. Essa compra, show de bola, tá joia. Né? Opa, Luciano, eu comprei aqui. Eu participei dessa compra aqui também. Tá? O que que a gente faz com essa compra? Essa compra aqui, pessoal, ela gera um stop. Né? Essa compra aqui, ela gera um stop para a gente. A compra do microcanal foi boa, né, em tempo gráfico menor, né, ali no M1. Porque o microcanal no M1 aconteceu bem mais cedo. Né? É, eu já mostro aqui para vocês aqui brevemente, aqui, só para a gente não perder muito tempo. Mas aqui é uma compra aceitável. Opa, Luciano, tem barra de continuidade, né, eu tenho aqui uma negação, tenho outra barra, começou a formar uma lateralidade. Depois aqui eu tenho uma barra de baixa mais forte. Né? A maioria das correções, pessoal, elas são em duas pernas. Tá? Menos vezes, na verdade, só quando o mercado está realmente muito, muito forte, ele vai direto dessa H1. A maioria das correções, né, e geralmente derivam desse tipo de movimento, ele faz perna 1 e faz perna 2, que é um retorno à média móvel de 20. Né? Esse retorno à média móvel de 20 encontra normalmente compradores, né? E aí o preço leva a nova máxima. E até melhor, porque ele deixa mais espaço para compra. Tá? E essa compra aqui, como eu falei, ela gerou um stop. Stop pequeno, né, pessoal? Não é um stop grande, né, aqui, para quem entrou por tempo gráfico menor, tá? Eu, pelo menos, filtro, né, essas compras aqui por tempo gráfico menor. Já mostro para vocês aqui. Aqui no 1 minuto, como eu falei, né? Vou só tirar alguns Fibonacci aqui. Aqui, pessoal. Aqui eu deixo no INQ, né, que é o corrente, né, para não deixar tantos gráficos abertos, né, como minha tela tem mais gráficos abertos, eu deixo, né, né, no INQ ali para fazer essa modificação de tempos. Aqui, né, eu tenho uma movimentação de uma, duas, três puxadas.
Posso também ligar essa movimentação de 3 puxadas assim. Quando, né, eu visualizo, né, a movimentação de uma, duas, né, e o preço fez uma terceira puxada, né, só com o pavio dessa barra, essa própria barra, né, ela cumpre uma potencial edge e já reverte, né, a própria movimentação. Né, ela testa e já reverte. O ponto de inflexão ele se encontrava aqui, então ela já faz, né, a dinâmica do ponto de inflexão. Vejam que a primeira possibilidade de ingresso em tempo gráfico menor, ela ficou num ponto bem interessante, porque ainda deixou muito espaço. Então eu tenho aqui um microcanal, certo, de alta. Se eu tenho um microcanal, uma, duas, três, quatro barras boas, né, aqui de tendência, eu tenho a possibilidade do mercado estar iniciando um canal estreito. Quando ele faz, né, essa nova máxima aqui, ó, a gente tem premissa de perna um, né, e perna 2, que ele vai levar pelo menos a nova máxima. Então ficou a condição de compra aqui, né, acreditando, né, já nessa possibilidade de rompimento. Tendo rompimento, ó, você tem a possibilidade de trabalhar os pivôs, né, os alvos, né, desse pivô, né, que é o do pivô mais próximo, que é aquilo que eu falei para vocês. Opa, Luciano, primeiro alvo aqui. Vejam que no primeiro alvo, né, o mercado apresentou uma pequena correção, milimetricamente ali, né, o preço pausou. Segundo alvo, né, teve uma barra de baixa. Terceiro alvo, né, mais uma pequena lateralidade. Então o preço teve, né, pequenas reações. Eu, né, participei dessa compra aqui até o terceiro alvo. Tá? Depois do terceiro alvo aqui, eu já realizei lucro. Né? Então ainda assim o mercado andou bem mais. Quanto, né, a outras entradas, né, a gente teve essa daqui, né, tinha a premissa, né, de continuidade pelo menos nova máxima. Depois a gente teve outra, né, aqui, ó, essa própria 2BR aqui. Acabou, né, mantendo a questão de ciclo, né, microcanal, canal estreito, uma barra, né, uma barra de baixa, outra barra de baixa, pausa ou retomada. Depois aqui barras de pausa somente, ó, e aí retomada. Depois nem na 9, né, o preço chegou mais. Opa, Luciano, ó, aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, de você filtrar para o tempo gráfico menor. Está dentro da metodologia, né, tudo aquilo que a gente estuda. Aqui você vê uma correção, ó, de uma, duas pernas a 20. O preço não retomou a partir de nova máxima. Fica uma região de POC aqui, não é muito agradável essas regiões de POC quando fica. É, e aí essa correção, né, acabou sendo em uma, duas, três pernas, né, nesse sentido, ó, três puxadas. E aqui eu tenho, né, um gap de média, certo? Ó, dois fechamentos acima. Tem uma barra pequena, que é algo que eu acho bastante interessante, né? E aí aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? O stop fica, né, um pouco menor, né, quando você entra por um tempo gráfico menor. É um setup de compra, pessoal, igualzinho lá dos 5 minutos. As barras ainda estão azuis, então eu ainda tenho a característica, né, de uma tendência de alta. Então a lógica era que isso daqui, né, nos levasse, ó, a um bom trade. Veja que o preço pagou, né, cerca de 500 pontos se você compra a H1 do gap de média. É um setup, né, que a gente já estudou aqui no canal. Mas travou, né, na região de POC e nunca rompeu essa região. Mesmo com essa forte outside aqui, ó, você consegue ver que o preço nunca teve continuidade. A barra pós ela, né, acaba sendo uma barra de negação. Um dos amigos ainda me mandou um print, né? Que aqui tinha a possibilidade de uma wedge. Quando, né, o mercado fez essa nova mínima, né, ele acabou, ó, vindo aqui desse pequeno microcanal, né? Foi uma grande antecipação também, né, aqui pelo M1. Né, ele fez um pequeno microcanal, perna 1. Ele acabou vendendo aqui, né? Foi uma venda um pouco mais arriscada, porque aí precisava desse rompimento, mas teve boa continuidade. Né, foi um bom trade. Tá? Aí depois aqui os 5 minutos explica as coisas, né, um pouco mais tranquilas pra gente. Estava falando, na verdade, sobre as correções, né? A ideia de endless pullback. Dentro do estudo do Oliver, né, não sei se vocês lembram quando a gente falou ali sobre aquela lógica do gato morto, né, que ele traz. O Oliver ele usa, né, o 30, né, 50 e 70, né? São os níveis que ele usa. Quanto menor, né, for a correção, aqui, ó, até o, digamos, usando o Fibonacci, né, até o 38,2 mais rápida, acaba sendo a retomada. 50%, Luciano. A retomada, né, já tende a ter mais pausa. Retomadas do 61,8, elas são bem mais demoradas, né? Quanto mais profunda é a correção, mais demorada é a retomada. Quando passa muito, né, do 61,8, a questão de retomada, né, por exemplo, o Luciano chegou aqui, a questão de retomada ela já implica, já vai ficando cada vez mais difícil, né? Passou do 61,8, né, não achou comprador, né, as coisas já estão mais difíceis. Outro ponto, a gente não chegou a ter tendência, tá, pessoal, aqui nos 5 minutos. Ó. Eu tenho 13 fechamentos aqui, 12 fechamentos acima da 20, o 13º já é abaixo.
Ele passou da 20 como se ela não tivesse ali, ó. Passou da 20 fazendo um micro canal de baixa. Uma, duas, três, quatro barras de baixa. Aqui a gente teve uma H1, ó, uma tentativa de retomada, teve perda de mínima, teve H2. Compradores não conseguiram reverter, né, esse mercado de novo com uma movimentação de alta nem a partir da H2. Isso aqui já é uma complicação. Outra complicação é o microcanal. O microcanal normalmente leva a uma perna 2. Ele trouxe pelo menos uma nova mínima. Aqui era uma possibilidade ainda, né, última, de uma reversão. Se o mercado falha na WED, renova o ponto de inflexão antes de se tornar uma tendência de baixa, né, aí ficava fácil dele reverter. Porque eu não tive nem tendência de alta, nem tendência de baixa. Quando eu não tenho tendência, né, eu tenho lateralidade. Em lateralidades eu posso ter grandes movimentos de alta, grandes movimentos de baixa, né, sem grandes dificuldades. Então aqui a gente teve, né, esse impulso de baixa, né, que não foi interessante. Né. Era interessante se o mercado tivesse falhado, né, no retorno a 20. E aqui não tem gap de média, tá, pessoal? Aqui não é igual lá no minuto. No minuto aqui, ó, teve o gap de média. Aqui não há. Por quê? Porque não há tendência, tá? Aqui teve uma possibilidade de wedge, ó, né? Uma, duas, três puxadas. Teria que ter renovado a inflexão. Se tivesse acontecido, né, até esse número de barras, ó, até aqui, né, com menos barras, inclusive, teria, né, sido interessante, né? Aqui, ó, até 18 barras, né? Antes de ficar muito mais barras, né, com fechamento abaixo da 20. Ou se eu volto, né, pegar daqui dessa região, né, depois desses fechamentos aqui, que também falharam, né, em romper a 20 no movimento de alta, aqui ainda seria interessante, mas só se ele renovasse o ponto de inflexão. Ele nunca fez isso, né, pessoal? Acabou falhando com um topo mais baixo, depois outro topo mais baixo. Aí aqui, né, depois desse movimento de alta já era tendência. Aqui a gente já passa, né, a ter, né, 20 fechamentos, mesmo que eu pegue depois desse outro movimento, né, já começa a ficar com 20 fechamentos. E aí aqui, né, se tornou uma tendência de baixa. Dentro da lógica de tendência de baixa, ela tem a venda, né, do gap de média. Aqui, ó. Teve a venda do gap de média, levou a nova mínima, né? Veio, né, num movimento tardio, né, aqui de microcanal. Esse microcanal aqui tardio pode ser uma exaustão, né, que já é um movimento mais tardio, né, nessa tendência aqui. Interessante. Impulso, né, canal estreito, né, o mercado permanecendo, né, dentro da dinâmica de uma possibilidade de canal estreito, né, onde não há grandes correções. Mas aqui, né, já veio tarde, né, numa tendência aqui de muitas barras. Para segunda-feira, né, pessoal, a gente já tem gap de média. Então aqui já pode ter movimentação de alta, lá no 15 não, né, no 15 se tornou tendência de baixa. Vai precisar do gap de média e vai precisar que o gap de média seja, né, dentro, preferencialmente, né, dessa lateralidade. Ele pode violar ela, contanto que ele não consiga um rompimento, né, porque se ele conseguir rompimento, aí é rompimento e alta. E esse pivô aqui, ele está dentro, né, do limite que você pode avaliar um rompimento, né, de topo duplo. Se ele acontecer até 40 barras, né, tranquilo. Você avaliar os alvos desse pivô aqui para cima, tá? Aqui, né, uma movimentação de uma, duas, três puxadas, ponto de inflexão aqui. Opa, Luciano, o mercado faz essa nova mínima, perna um, perna 2, né? E aí, no 15 minutos está mais fácil, né, pessoal, ele continuar descendo. Tá? A gente está numa tendência de baixa. É mais fácil ele continuar, né, descendo, principalmente se ele não renova o ponto de inflexão. O edge com fundo duplo, Luciano. Aqui, ó, ainda é, né, uma possibilidade de leitura para algum tipo de repique de alta, tá? Por que que é? Porque aqui foi uma falha de rompimento dos vendidos para baixo, compradores, né, participaram levemente. Aqui uma segunda falha de rompimento, aqui uma terceira, aqui seria uma quarta, né? Seria a H4, tá? H1 aqui, H2 aqui, H3 aqui e H4, né, aqui, tá? Então ainda é um ponto de atenção, né, o próprio fundo duplo. Por quê? Porque tem uma wedge que está, né, bem distribuída, tem um número de fechamentos até próximos ali, né? 6 e 7, né? Ela tem uma boa distribuição, né, do número de candles de um ponto ao outro. Beleza, pessoal? Então, para o estudo de hoje era isso, né? Lembrar que você tem a tendência lá no 15, precisa do gap de média para poder ter uma melhor compra, tá? Do contrário, mais fácil o mercado continuar descendo, né? Se eu não tenho uma tendência de alta, mais fácil o mercado continuar descendo, tá? Se eu estou numa tendência de baixa, mais fácil o mercado continuar descendo, né? Não tem gap de média, Luciano. Ele testa 20 aqui, ó, só. Faz um teste na 20 e já volta a descer. Não consegue o gap de média. Manutenção da tendência.
mais fácil ele continuar fazendo novas mínimas até que uma hora ele consiga fazer esse gap de média. Tá? Localização aqui delicada, né? Então cuidado só para não vender exatamente nesse possibilidade de fundo triplo, né? Aqui. Beleza? Ainda estamos, né, em lateralidade. Tá um pouco melhor para os vendidos agora, que as médias ganharam de novo, né, um pouco mais de direção, mas continua, né, a gente continua vendo aqui, ó, que vendido não continuou vendendo, né, não continuou aqui aproveitando a força desse movimento nessa localização. Então, se não tem vendedor forte aqui, o comprador pode voltar a atuar e de novo, né, ter alguma boa movimentação de alta. Só que agora, né, ela nos diz, né, que a gente vai ter uma certa lateralidade antes, caso eles vá, né, conseguir essa movimentação. Caso eles venham para conseguir essa movimentação, gap de média por ter sido tendência, teste da mínima da tendência, e aí sim, né, alguma movimentação de alta um pouco melhor de novo, beleza? Se lido, né, como baixa na lateralidade ainda nos 60 minutos. Beleza, pessoal? Valeu, né, pro estudo de hoje. Forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu!